Boa noite, meu nome é Samuel Fazendeiro, sou professor do curso de Psicologia da FANS. Esse vídeo é para os alunos do 5º e 7º períodos na disciplina Seminários de Pesquisa em Psicologia. Bem, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da pesquisa quantitativa e a questão da pesquisa qualitativa em psicologia. Foi uma coletânea de artigos que eu dei uma verificada e fiz esse vídeo a partir dessa coletânea. Posso depois indicar algumas leituras para vocês. Aliás, vou indicar agora um autor que eu acho dos mais interessantes para falar sobre a metodologia de pesquisa quantitativa e qualitativa, é o Pedro Demo. Vocês podem estar buscando alguns materiais desse autor, que é muito interessante, e outros também em bases científicas confiáveis. Bem, para começar, a gente tem que pensar que a pesquisa científica, na verdade, ela vai ter várias modalidades de pesquisa. Só que tem duas delas que vão enquadrar quase todas as modalidades, que seriam exatamente a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Normalmente, em ciências humanas, na psicologia, a gente vê bastante o trabalho com pesquisas qualitativas, e vocês vão entender o porquê ao longo desse vídeo, inclusive. Bem, primeiro então vamos falar um pouquinho da pesquisa qualitativa. O que seria uma pesquisa qualitativa? Ela vai buscar entender fenômenos humanos, né? Ela vai buscar uma visão detalhada, uma visão mais complexa de determinado fenômeno. A preocupação então vai ser com o processo dessa pesquisa. O que seria o processo dessa pesquisa? A maneira como ela vai se desenvolver, como que o indivíduo ele vai se apropriar, daquele tema, daquele problema que ele está querendo resolver a partir da pesquisa, e quais que vão ser as análises que vão ser feitas a partir disso, Principalmente o processo dessa pesquisa que vai estar em consideração aqui quando a gente fala do qualitativo, a qualidade daquele material que vai ser trabalhado, O interesse então ele vai estar voltado para o significado do processo, do entendimento daquela pesquisa. Vai ser uma busca de informação diretamente voltada para o campo de pesquisa. Geralmente pesquisas que vão entrar em campo, que elas vão buscar esse fator primário ali da investigação, são pesquisas qualitativas, que ele vai buscar esmiuçar ao máximo ali aquelas informações, aqueles dados de pesquisa e a qualidade daqueles dados, Ela vai ter conceitos, vai ter hipóteses, vai ter teorias, e todas elas vão ser desenvolvidas a partir da análise dos dados dessa pesquisa, de uma análise minuciosa desses dados de pesquisa. Bem, esse tipo de pesquisa então vai ressaltar a natureza socialmente construída da realidade, a relação de pesquisadores e do objeto de estudo, vai estudar casos bem específicos normalmente, a realidade daqueles casos ali a partir daquele desenvolvimento, daqueles dados buscados em campo, e vai valorizar também descrições mais detalhadas do que é aquela pesquisa. Então a pesquisa qualitativa ela vai poder se desenvolver sobre várias formas. Dentre elas, a gente pode pensar na pesquisação, na pesquisa histórica, na pesquisa correspondente a entender a história oral de determinada comunidade ou a história oral de determinado local, na pesquisa com viés fenomenológico, e das análises de grupos. Normalmente esses tipos de pesquisa são pesquisas qualitativas, que vão visar entender mais aquele material, que ele foi estudado a partir desses grupos, a partir dessas pessoas, a partir desse campo de estudo, a partir dessa comunidade que o pesquisador vai entrar para fazer aí, de repente, a pesquisação, para fazer de repente uma pesquisa fenomenológica, uma pesquisa de história oral. Todos esses tipos de pesquisa eles vão estar mais voltados para a análise crítica daquele dado, e não para a quantidade de pessoas, por exemplo, que ele vai estar entrevistando. Ele vai ser mais a amostragem, mas aquela amostragem, claro que ela tem que ter amostragem, porém o que vai ser detalhado ali vai ser uma análise daquele discurso, uma análise daquele conteúdo, beleza? Isso vai ser a pesquisa qualitativa, que é o primeiro ponto que a gente está tocando hoje nesse vídeo.
qual que é essa pesquisa qualitativa e quais que são as características dela. No final eu vou tentar fazer uma diferenciação mais simples entre as duas, mas de qualitativa foi mais ou menos isso que a gente colocou a princípio. Ela é uma pesquisa que vai entender fenômenos humanos, é uma pesquisa que vai ter uma visão mais detalhada e mais complexa dos dados, é uma pesquisa que vai se pautar mais no processo da pesquisa e que vai buscar valorizar essas narrativas, que vai buscar valorizar esses dados obtidos diretamente em campo. Basicamente, a pesquisa qualitativa, então, ela vai estar dentro dessas questões. E aí, a pesquisa quantitativa? Como é que vai funcionar a pesquisa quantitativa em psicologia? Aí já vai ser outro viés, né? A pesquisa quantitativa, ela vai atuar sobre um problema humano ou social, né? Ela vai ser baseada em algum tipo de teoria, vai ser baseada numa teoria e vai ser composta de variáveis qualitativas ela vai ser composta em variáveis quantificadas em números, né? As quais serão analisadas de forma estatística. Ou seja, a gente vai sair um pouco daquela análise de conteúdo e já vai entrar mais numa questão estatística, né? Numa questão de quantas pessoas, vai ter um padrão aí, vai ter uma análise na verdade daquele tipo de resposta para aqueles indivíduos, por exemplo, dos dados relevantes em determinado número de pessoas. Então a gente já pensou num outro tipo de pesquisa. Vamos ter bem atenção agora nesse momento, porque é importante a gente ter isso bem afinado. Bem, ela vai estar ligada ao dado imediato, não ao processo, como a gente falou antes. Vai estar ligada mais ao dado imediato, ou seja, a gente vai estar trabalhando em cima desses dados que a gente vai estar buscando a partir de entrevistas, por exemplo, ou questionários, né, dos dados assim empíricos ali diretos também. A experimentação, mensuração e o controle desses fatos vão ser primordiais na pesquisa quantitativa. A gente vai precisar então de utilizar desses dados, né, pegar esses dados e desenvolvê-los a partir de uma análise estatística e ver as variáveis, né? O pesquisador, nesse sentido, ele vai ter que apresentar um grau de passividade e neutralidade, o que é, de certa forma, diferente do pesquisador, né, da pesquisa quantitativa, da pesquisa qualitativa, que ele vai estar dentro ali do processo de pesquisa e aí até a análise dele vai estar bem vista, né, no que ele for fazer. Aqui não, aqui a análise ela é muito mais passiva e muito mais neutra em relação ao objeto de estudo, porque a gente está quantificando determinadas respostas, determinados dados que a gente conseguiu a partir, né, também do campo ou das entrevistas, né, o que seja. Vai ser uma investigação então empírico-descritiva, que a gente vai pegar os dados e vai descrever a partir deles e não do processo investigativo. Os dados eles podem ser separados em dois tipos de dados que a gente vai analisar na pesquisa quantitativa, que são os dados primários. São aqueles dados obtidos no próprio campo de pesquisa, né? Por exemplo, as entrevistas que você for fazer, né? Os questionários que você for aplicar, as respostas das pessoas em relação a isso, e aí a análise disso vai ser chamada de dados primários, os dados que você buscou a partir da sua pesquisa, e também os dados secundários. Os dados secundários não são buscados pelo próprio pesquisador, normalmente eles são dados já oficiais, dados de outras fontes, né, de pesquisa, geralmente pesquisas oficiais. Por exemplo, eu quero trabalhar com determinados indivíduos a cultura de uma região em relação a determinado tema. E eu vou comparar isso, por exemplo, com a cultura brasileira em relação a esse tema. Eu vou utilizar os dados secundários, então, do IBGE, por exemplo, né? Tudo que eu pegar de dados já de outras pesquisas consagradas, fontes confiáveis, dados oficiais, eu vou chamar de dados secundários. E os dados que eu tiver obtido a partir da minha pesquisa, esses serão dados primários. Então, por exemplo, eu vou falar, vou dar de Nova Serrana aí, vou falar da violência contra a mulher em Nova Serrana e vou fazer uma comparação estatística da violência contra a mulher no Brasil. No Brasil eu vou utilizar dados, né, oficiais, por exemplo,
do IBGE, da Delegacia de Mulheres, né, dos dados oficiais do Brasil, e Nova Serrana eu vou pegar da realidade que eu estudei os dados primários, né, eu fui em determinada vila ou em determinada região da cidade, fiz a entrevista com as pessoas, esses dados são dados primários. Dados que eu busquei, por exemplo, na Delegacia das Mulheres, mesmo se for de Nova Serrana, por exemplo, mas eu peguei dados de lá, esses dados já são dados secundários. São dados que não fui eu que garimpei através do meu trabalho de pesquisa, né? E eles vão servir, tanto quanto os primários, para o estudo, para comparação e até mesmo para eu poder desenvolver a minha pesquisa a partir disso. Entenderam? Então, dados primários são dados coletados em campo pelo próprio pesquisador, dados secundários são dados oficiais de outras pesquisas, né, normalmente pesquisas oficiais, né, outras fontes já confiáveis. Bem, tem 3 técnicas também interessantes, eu não vou entrar nelas aqui para o vídeo não ficar demasiadamente longo, mas é importante a gente falar dessas técnicas da pesquisa quantitativa, que são o experimento de campo, a pesquisa descritiva e a pesquisa exploratória. Essas três técnicas, né, brevemente aqui, do experimento de campo seria o trabalho desenvolvido já no campo para buscar a coleta de dados, a pesquisa descritiva que vai descrever esse tipo de dado colhido através do campo, e a pesquisa exploratória que seria o desenvolvimento desses dados a partir das perguntas, da exploração mesmo daqueles dados. Eu não vou entrar em detalhes dos 3, mas basicamente são técnicas utilizadas na pesquisa quantitativa, que o pesquisador ele vai buscar os dados para poder desenvolver a pesquisa. Bem, basicamente então, voltando um pouquinho aqui para tentar entender a diferença desses 2 tipos de pesquisa que revelam a diferença para quase todas as pesquisas humanas. A qualitativa, ela vai estar interessada no processo, na descrição daqueles dados, o pesquisador ele vai estar fazendo uma análise crítica em relação àqueles dados que ele coletou, ao conteúdo daquilo, seja o discurso, ou seja, o conteúdo, ou seja, esse indivíduo ele vai analisar aquele processo da pesquisa, e já na quantitativa a gente já vai ter uma análise estatística daquele desenvolvimento. A gente vai buscar, a partir dos dados primários que a gente coletou, a relação com dados secundários de fontes confiáveis, e a gente vai tentar, com mais neutralidade e passividade em relação à pesquisa, a analisar esses dados sob a forma estatística. A gente vai pensar em desvio padrão, a gente vai pensar nas curvas, né, de nível, e a gente vai pensar em todos os dados, clareando aí a nossa pesquisa. Bem, são pesquisas diferentes, ambas são muito interessantes, devem ser feitas, e o que vai depender para você escolher se você vai desenvolver uma pesquisa quantitativa ou uma pesquisa qualitativa, vai ser o próprio tema que você está querendo buscar, o próprio problema de pesquisa que você elaborou, né? Para determinados problemas é necessário que a gente faça uma análise quantitativa, né? A gente vai precisar de muitos dados para fazer a comparação, né? E a gente vai ter que pegar esses dados e trabalhar eles estatisticamente, com gráficos e analisar esses gráficos a partir de uma análise mais estatística. Agora, se a pesquisa ela é voltada para uma entrevista, se é a questão de uma percepção, se é uma questão de determinado comportamento de um grupo, a gente já vai pensar numa pesquisa qualitativa, porque a gente vai fazer uma análise, ou uma análise de conteúdo, ou uma análise de discurso daqueles indivíduos, né? E a partir desse ponto, a gente vai tomar referências para poder validar esse discurso, poder identificar algumas questões nesse discurso. Tá ok? Bem, a partir da próxima semana a gente vai estar mudando um pouco o nosso sistema de trabalho. Eu vou continuar com os vídeos, porém vai ter uma tarefa também que eu vou especificar, e aí eu vou inserir alguns textos que eu devo estar enviando ainda hoje, né, para vocês, para a gente começar a trabalhar em cima de alguns desses textos também a partir da próxima semana. Muito obrigado. Fico à disposição para quaisquer dúvidas ou comentários pelo WhatsApp, e-mail, WebGIS ou mesmo os comentários aqui do YouTube. Agradeço a presença de vocês, né? E espero que esse vídeo tenha sido claro em relação a essa proposta. Muito obrigado, até a próxima.